paz do Senhor, queridos, você que aprecia a preciosa palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é vida. O único remédio para o ser humano é a palavra de Deus. Jesus falou: quem dele se alimenta nunca terá fome. É linguagem de figura, porque a palavra de Deus, o próprio Deus falando com a sua criatura, eu e você somos criação de Deus. E não adianta você tentar preencher a sua vida com mensagem motivacional, intelectualidade, pessoas letradas, pessoas que é formada. Só que a Bíblia diz que a letra, a ciência, o conhecimento mata. A letra mata o estudo. O Espírito é que vivifica. E a palavra de Deus é Espírito e vida. O único remédio para mim e você é a palavra de Deus. É o remédio para depressão, o remédio para insônia, é o remédio para ansiedade, é a palavra de Deus. O remédio para você se localizar. A Bíblia, ela é uma bússola. Os pontos cardeais estão na Bíblia. E o ponto cardeal é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Mas o meu assunto hoje é uma reflexão. Como sair de uma situação difícil. Uma reflexão. Uma família estava vivendo um momento difícil, de humilhação. E essa mulher era uma mulher viúva. O esposo dela era um cristão, só que havia falecido. E o esposo dela deixou uma dívida. E essa mulher tinha 2 filhos. E esses 2 filhos que agora ficaram responsáveis da casa. Só que a dívida, ela não tinha condição de pagar. E o credor, aquele que abriu o crédito para o esposo dela, decidiu dar um prazo para ela. Se ela não pagasse a dívida, iria levar os 2 filhos dela para trabalhar como escravo, como pagamento de dívida. Então aquela mulher ficou desesperada, aflita, sem saber o que fazer. Só que ela era uma mulher também cristã, conhecia a Torá, conhecia a lei, conhecia os profetas. E ela foi desabafar, pedir ajuda, pedir socorro a um homem de Deus. E esse homem de Deus era Eliseu. Eliseu, ministério profético, e aonde Eliseu colocava a mão, ou o que Eliseu falava, Deus assinava embaixo. E aquela mulher foi ao encontro do profeta. Aqui em 2 Reis, no capítulo de número 4, está aqui, e uma mulher, olha só, e uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, ou seja, ela foi falar do seu problema. Meu marido, ou seja, teu servo, morreu, ou seja,
o meu marido, que te servia na escola de profeta, ele faleceu. E tu sabe que o teu servo temia ao Senhor, ou seja, servia a Deus. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Aqui a mulher estava contando o problema para o homem de Deus. Primeiro ponto de reflexão. Ela não escolheu qualquer pessoa. Ela não ficou ouvindo, ali tem um profeta, lá tem um profeta, amanhã tem um profeta, domingo tem um profeta. Deus vai falar com ele, vai revelar o teu problema. Ela conhecia Eliseu. Ela sabia que Eliseu era um profeta. Ela sabia que Eliseu era homem de Deus. E ela contou o problema. O teu servo temia a Deus. Agora está vindo os credores, cobrando a dívida. Se eu não pagar, vai levar meus 2 filhos para serem servos, serem escravos. E Eliseu disse: que hei de eu fazer? O que eu posso fazer por você? Fala para mim o que você tem na sua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão um vaso de azeite, uma botija, uma dispensa de azeite, um recipiente. Então disse ele: vai, pede para você vasos, no plural, emprestados a todos os teus vizinhos, ou seja, conhecidos. Vasos vazios, não poucos. Eita! Vai nos seus vizinhos, pede a ele vasos emprestados, não poucos. Olha a fé do homem de Deus. Não poucos. Não poucos. No versículo de número 4 diz assim: então entra, ele orientando ela, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, ou seja, entra na sua casa e fecha a porta de entrada da sua casa. E deite o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Olha a orientação do homem de Deus. Primeiro ponto, vá lá nos seus vizinhos. Pede vaso emprestado, não pouco. Segundo ponto, entra na sua casa, você, seus filhos, e os vasos, fecha a porta de entrada. E jorre, deite, ou seja, derrame daquela botija que você tem de azeite, naqueles vasos. E vai separando o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre ela e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Ela pegou a única botija de azeite e os filhos, 2 filhos, cada um ia trazendo um vaso e ela ia despejando o azeite. E aquele vaso que era cheio era colocado à parte. E os filhos foram pegando os vasos emprestados, vazios. E ela foi enchendo. O milagre começou a acontecer quando ela entrou na sua casa, fechou a porta. Somente o segredo, somente quem sabia era aquela mulher e seus 2 filhos.
conjecturando aqui, nem os seus vizinhos sabiam qual a finalidade daqueles vasos vazios. Só sei que ela pegou o máximo que ela podia pegar. Levou para sua casa e começou a encher. Ela pegou o vaso de azeite. Ela era uma mulher que chorava, era uma mulher que estava aflita, era uma mulher que estava vivendo sob pressão e pensava consigo: perdi meu esposo e agora estou prestes a perder meus 2 filhos. E agora aquela mulher, o milagre acontecendo, os vasos sendo cheios. E depois que aconteceu esta orientação do homem de Deus para aquela mulher, e sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse para o seu filho: traz para mim ainda um vaso. Porém, o seu filho disse: não tem mais vaso nenhum. Então aquele azeite parou de jorrar ou despejar. Então veio ela e trouxe ao conhecimento do profeta, o homem de Deus Eliseu. E disse Eliseu: você vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do que sobrar. Aonde o milagre aconteceu? Dentro da casa dela. Você que precisa ter atitude. É você que precisa ter coragem. É você que tem que ser determinada. Não é o vizinho que vai entrar na sua casa. O seu problema é da tua porta para dentro de casa. Fala com Deus. Eliseu aqui era a boca de Deus. Eliseu, ele orientou ela. Ela acreditou no milagre. Se Jesus falou, se você entrar na sua casa, fechar a porta e falar com Deus, Deus que vê secretamente te recompensará. Por isso que é importante você ter o seu momento com Deus. Você tem quantos vasos na sua casa? Tem um esposo e tem seus filhos. O credor está lá fora. O credor está lá fora. O acusador. O acusador. O acusador está apontando o dedo, sabe para quem? Para a sua família. O credor está apontando o dedo para o seu esposo. Muitas vezes o credor está apontando o dedo para a sua esposa. E a orientação do homem de Deus foi: pega vasos emprestados, vasos vazios, não pouca aos seus vizinhos. Será que eu posso contar um problema? Uma pessoa espiritual, homem de Deus, mulher de Deus? Pode sim. Pode. Pode. Pode sim. Você pode contar seus problemas. Pode contar para Jesus. Uma mulher cananeia, ela gritava ao encontro de Jesus: minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus deixou aquela mulher gritar. Desesperada aquela mãe, Jesus chamou ela
O que você quer que eu faça com você? A minha filha está morrendo, está oprimida, endemoniada. E Jesus, olha, eu não vim dar comida para os cachorros. Mas ela disse, os cachorrinhos comem da migalha, da sobra, cada mesa dos seus senhores. Jesus falou, olha, grande é a tua fé. Aquela mulher contou o problema. E quando aquela mulher voltou em casa, a sua filha já estava liberta. Um homem chamado Jairo, a sua filha estava entre a vida e a morte. Quando ele chegou lá, a filha já estava morta. Ele contou o problema. Já tinha levado ela nos médicos. Usava o seu recurso. E nada tinha adiantado. E Jesus falou, eu irei e lhe darei saúde. Quando Jesus chegou naquela casa, Jesus fez o milagre. Aquela mulher foi, aquele homem foi no encontro certo. Aquela mulher foi no encontro certo. E essa mulher se abriu para o homem de Deus. Confessou a sua dor, o seu sofrimento, o que ela estava passando. E o milagre aconteceu dentro da sua casa. Ela encheu vasos. Ela conseguiu a importância para pagar a dívida do seu esposo que havia falecido. Pagou a dívida e o que sobrou ficou para manter a sua família. Eu não sei como é que está a tua vida, se você está desempregado. Eu não sei que tipo de milagre você está precisando. Talvez um milagre na restauração do seu casamento. Talvez um milagre da libertação do seu filho que está nas drogas. Talvez um milagre da porta do emprego. Talvez um milagre de uma cura. Talvez um milagre, uma tristeza, uma angústia que você está passando. Entra no seu quarto. Você é vaso. Você tem azeite. Não pode faltar azeite na sua casa. É você que tem que pegar essa botija de azeite. Eita! O Espírito Santo já veio. O Espírito Santo quer ser derramado, mas precisa alguém tocar nessa botija. Essa botija jorra. Essa botija quer ser despejada no seu filho, na sua filha, no seu esposo, em você. É você. Deus deu autoridade para você. Deus deu autoridade para você. Deus deu esse mistério para você. Você tem essa autoridade. Pega nessa botija. Jorre. Enche os vasos. Enche os vasos. Enche os vasos. Jesus mandou você pegar os vasos vazios. Vazios sem Deus. Tristeza. Vaso vazio. É vasos que não têm a presença de Deus. Vasos que estão emborcados. Vasos que precisam de um revestimento de poder. E hoje, Jesus quer que você enche esses vasos. Quantos vasos vazios Deus precisa mandar para você encher? Pegar do azeite e jorrar nesse vaso. Jorre vasos. Jorre azeite no católico, no espírita, no budista. Jogue vaso naqueles que está. Jogue azeite naqueles que está fraco na fé. Jogue vaso no paralítico. Jogue o azeite no paralítico, no cego, no surdo, no mudo. Jogue esse azeite naquela pessoa que está com depressão, no desenganado, naquela pessoa que está fazendo hemodiálise. Ei, jogue vasos. Deus quer que você jogue esse azeite. Pegue nessa botija, meu irmão. A botija é o Espírito Santo.
Não pode faltar essa botija na sua casa. Ela está conosco, ela foi derramada no dia de Pentecostes, esse vaso cheio de azeite. É o vaso que ele transborda outros vasos. É o vaso que Deus mandou cheio de azeite. O azeite é o Espírito Santo. O vaso do azeite é a pessoa do Espírito Santo. É hoje o dia que você precisa derramar desse azeite nos vasos vazios. Aquele filho que está desanimado, aquela filha que não quer nada com Jesus, naquele filho drogado, naquele sobrinho drogado, naquele neto drogado, naquele bisneto, naquela neta que não quer nada, naquele que só quer baile funk, só quer cigarro, só quer droga. É você. Pegue nesse vaso, jorre nesse vaso vazio. O credor está lá fora, mas se você encher esses vasos cheios de azeite, a sua dívida vai ser paga. A sua dívida vai ser paga. O diabo vai olhar para você e vai ver azeite. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Alguém derramou azeite para te dar força. Da força de Deus para você resistir os dias maus. Tá? Vença. Vença. Mas vença pegando na botija do azeite, derramando em outras pessoas. Em outras palavras, Deus levantou você para encher vaso. Vasos não poucos. A nossa missão é encher vasos. A sua missão é encher vasos. Vasos não poucos. Não poucos. Não poucos. Esta reflexão é para mim e para você. Uma mulher estava desesperada. Uma mulher estava aflita porque o credor, o acusador, estava ameaçando levar seus filhos como escravo. O diabo quer levar a família. Nossa família, nossa prole, para as drogas, para os vícios, para as músicas profanas. O credor quer distanciar cada vez mais nossos filhos da presença de Deus. E você, Deus te deu na sua casa uma botija de azeite. É na sua casa que você enche os vasos vazios, não poucos. É orando pelos seus filhos, orando pelo seu esposo, orando pela sua filha, orando pelo seu neto, e vai enchendo os vasos. Um abraço, fica com Deus. A solução é receber azeite. Como é que está? Está pegando no vaso cheio de azeite, na botija? Pegar no vaso cheio de azeite é você orar todos os dias, é você ler a Bíblia, é você meditar na palavra de Deus, é você jejuar, é manter a sua vida, essa aliança não pode ser quebrada. Manter a sua vida com respaldo bíblico na palavra de Deus. Um abraço, fica com Deus. Amém.